Independente também. 13h30 da tarde, 34 graus e 8 décimos é a temperatura. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o prefeito mais jovem aqui do Vale do Taquari, o Matheus Trojan, com quem a gente já falou algumas vezes, prefeito de Mussum, que chegou aqui no Grupo Independente e já puxaram ele para o estúdio da Tropical FM, né? Já deu uma palhinha lá também, porque aqui no Grupo Independente somos Rádio Independente, Tropical FM e Rádio do Vale AM 820, por enquanto. Vem mais por aí, né? Matheus Trojan, muito bem-vindo aqui ao Grupo Independente, ao nosso estúdio, né? Acho que não tinha vindo ainda no estúdio novo, pelo que falou. O nosso estúdio Lauro Matias Miller. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa todos tarde. Os ouvintes também do Grupo Independente. Vou colocar como grupo porque já estive na Rádio Tropical agora na chegada, junto com o amigo Carioca, que também é um amigo de longa data. Não tinha estado no estúdio ainda, até parabenizo vocês, muito bonito mesmo, de bom gosto. Parabéns a quem projetou também, porque ficou realmente muito bonito. E um prazer mais uma vez estar aqui falando com vocês agora presencialmente, não mais por videochamada ou à distância, como por tempos tivemos que fazer. E temos muitos assuntos na pauta, né, Ricardo? Já falávamos dos bastidores aqui com o prefeito, mas a gente vai começar falando sobre a reforma do centro administrativo, saber o que contempla essa reforma, valor investido e o que vai ser possível fazer na prefeitura que hoje talvez não comporta o espaço. Bom, eu não sei se vocês conhecem o centro administrativo lá de Mussum, mas ele é um prédio que tem mais de 30 anos agora. É um prédio muito bonito, inclusive, mas que depende agora de uma série de melhorias para poder voltar a ser usual e confortável e bonito, né? Que a estética dele está um pouquinho denegrida, digamos assim, pelo passar dos anos. Então, o que contempla a reforma? Primeiro, a colocação do piso nos 2 primeiros andares, onde a gente ainda não tem o piso, né? A gente tem um carpetezinho antigo lá. Piso nos 2 primeiros andares, reformas de banheiros, pintura interna e externa, melhoria das aberturas, todas elas vão passar por melhorias, todo o paisagismo e também as novas repartições e também os novos móveis, cadeiras, enfim, tudo isso daí que também a maior parte de uma estrutura muito antiga. E a necessidade disso é justamente a depredação do prédio, né? Então a gente tem uma situação bastante precária, optamos por fazer nessa reforma um pouquinho além daquilo que estava previsto inicialmente. Eu cito principalmente a questão dos móveis, para a gente mexer uma vez só. E aí melhora também a logística, o fluxo dos processos da prefeitura, que hoje a gente vê que tem algumas dificuldades pela questão física também. Algum serviço vai ser interrompido ou prejudicado no meio dessa mudança, dessa reforma ou não? Nós vamos adaptar os setores. Nenhum serviço vai ser interrompido, mas eles serão adaptados, né? Então, por alguns momentos, nós teremos mudança de locais que serão comunicados conforme gradativamente a obra vai acontecendo. Tem alguma secretaria que a sua estrutura está fora do centro administrativo hoje e vai ser integrado ou vai continuar separado? Não, em termos de composição nós não teremos esse tipo de mudança, né? Está tudo lá no centro e vai continuar? Só com as secretarias que não estão continuarão não estando, que é o caso da Saúde, Assistência Social e Obras, e as secretarias que já estão vão permanecer, que é o caso da Educação e da Secretaria de Administração, Planejamento, que está contemplado tudo numa só. Qual vai ser o investimento e de que forma vai ser feito o pagamento? Bom, o projeto está sendo concluído agora, porque faltava a parte elétrica, que tinha alguns detalhes que tivemos que alterar, mas ele vai ficar em torno de R$700 mil, o total da obra, e a fonte do recurso é o Finisa, um financiamento que nós buscamos através da Caixa Econômica Federal no fim do ano de 2021 e que agora estamos executando através do cronograma das obras, mais uma obra que é o Centro Administrativo. Quando começa e previsão de conclusão? O início, a princípio, depende agora do processo licitatório, o edital deve ser publicado na semana que vem. O início deve ser em torno de fim de fevereiro a início de março. E a conclusão, previsão do cronograma em 5 meses. Prefeito de Mussum, Matheus Trojan, qual a tua idade agora? 28 agora, já fui 28. Mais novo, né? Puxa, tá ficando velho o prefeito de Mussum, é impressionante. Prefeito, como é que fecha o ano de 2022 e o orçamento de 2023? Já teve um incremento, né? Fala um pouco aí da questão das finanças do município de Mussum. Bom, nós fechamos 2022 bem, graças a Deus, conseguimos fechar com todas as contas em dia, com um saldo em caixa, mesmo já contabilizando o que temos empenhado de contrapartidas de obras ou de projetos que temos em andamento e mesmo obras com recursos próprios. Então, fechamos com um saldo em torno de R$3,5 milhões, do qual boa parte, e recursos livres isso, né, do qual boa parte está reservado já para as contrapartidas, mas é um saldo positivo, é uma reversão de
perspectiva da cidade de Mussum, que nós conseguimos fazer através de alguns ajustes e algumas reformas. Nos últimos anos não tinha superávit? Em 2021 tivemos 4 milhões de recursos livres em caixa, né? O superávit até superior, porque pegamos com algumas pendências, mas não era uma tendência de Mussum. Mussum tem um problema estrutural, histórico, principalmente com questão de precatórios, que a gente tem um volume muito alto ainda a ser pago, mas já quitamos nesses 2 anos mais de 2 milhões de reais. Isso também é um recurso que é do município, né? Não vem emenda, não vem ajuda de fora para pagar, então são recursos nossos que acabam deixando de ir para outros lugares, mas que a gente tem que ter esse cumprimento também dessas questões legais. E acabam desafogando, sim, o fluxo do caixa para os próximos anos, porque nós começamos no primeiro ano pagando 1,5 milhão de precatórios. No segundo ano nós pagamos em torno de 600 mil e deve ficar nessa linha mais ou menos pelos próximos anos, 600 mil, um pouquinho mais, conforme as correções, até concluir, acredito que daqui uns 5 ou 6 anos, esse pagamento. E questões de outras obras, prefeito? Tem alguma coisa em andamento no município, projetos? Temos algumas coisas. Hoje até a gente fez essa estimativa com a equipe de engenharia, nós temos em torno de 16 obras de porte razoável em andamento. Nós temos ampliação do nosso ECF, Unidade de Saúde, recursos próprios, inclusive, tem que se destacar. Temos a ampliação de uma creche, a creche Pingo de Gente. Temos a construção dos passeios públicos da Avenida Borges de Medeiros. A Rua Coberta, que acho que depois também iremos comentar. Toda a reforma do lonão da praça, como é chamado hoje, para uma rua coberta mais moderna, de estrutura fixa, mais segura, mais alta também, que vai estar atrelada também à reforma da Praça Cristóvão Colombo, que vem em seguida. Temos 2 quadras esportivas sendo construídas em andamento. Temos a ciclovia do bairro Fátima em reformas agora também por vias de ser concluída. Toda ela foi reformada, em torno de 2 km de ciclovia. A gente até se perde. 2 academias ao ar livre que estão em andamento. A pavimentação da linha Santa Lúcia, que está em andamento também, em torno de 2 km. Nós já temos aproximadamente 1 concluído. Tivemos a Rota do Pão e do Vinho, nosso trajeto que já está pronto. O avançar no turismo do governo do estado, através da iluminação do viaduto e da ponte de entrada da cidade, da pracinha da entrada da cidade também, e a pavimentação no entorno da estação, essa ainda a acontecer, a nossa estação ferroviária, onde acontece o trem. Então é um grande número de obras, né? Teremos o centro administrativo, como foi comentado, e eu acho que eu não esqueci de nenhuma, né? Mas acredito que mais ou menos fecha ali dentro do nosso volume de obras, ainda algumas a iniciar. Esqueci de 2 pavimentações já do novo loteamento da Cidade Alta, né? O novo loteamento da Cidade Alta vai ter sua pavimentação realizada. Temos também mais uma etapa da linha Santa Lúcia que está em vias de acontecer. A Avenida Santa Lúcia, que é no bairro Guaporé, onde tem ali algumas das principais empresas do município, como a Decibal Móveis, também vai ser asfaltada, agora está no projeto, está em conclusão de projeto para licitação. Então realmente é um volume grande de obras que está em andamento. E essa rua coberta na Barão do Rio Branco, o que vai representar talvez um dos grandes investimentos junto com a reforma do centro administrativo, porque são obras diferenciadas, né, que estão acontecendo aí no município de Mussum. O que está previsto em relação a essa estrutura? A rua coberta é fácil do pessoal da região se localizar, porque é onde acontecem os nossos principais eventos, dentre os quais a Semana Farroupilha, que é um evento bem tradicional, sempre atrai muitas pessoas de outros municípios, que hoje é uma estrutura de lona, né? Um lonão que se coloca numa estrutura metálica, que já está bastante precária, porque é de muitos anos também, exigiria uma reforma ampla, praticamente uma substituição de boa parte da estrutura que existe. Então nós projetamos uma rua coberta mais alta, com estrutura fixa de cobertura e que também fica mais harmônica, bonita para os visitantes que venham para o município. Então ela vai servir para os eventos, mas vai servir também para o lazer, para a qualidade de vida de quem usufrui da praça que fica ao lado dela, enfim, acaba servindo para uma série de atividades durante o dia a dia do município. A extensão dela aumenta também ou não? Ela alarga um pouquinho, né? A extensão ela é a mesma, mas ela se torna um pouquinho mais larga do que ela era. Eu vou ficar te devendo as metragens exatas agora. Vai continuar sendo ali? Vai continuar sendo agora ali. Com uma estrutura ainda melhor, então. Agora com uma estrutura ainda melhor. E aí prazos, prefeito, para essa obra? Essa já foi licitada e tivemos até uma reunião com Qual a empresa. Qual o valor, então? A licitação ficou em 840 mil. Mais barato do que a reforma do centro?
Não, um pouquinho mais caro, né? O A centro reforma é dos Desculpa, um pouquinho mais caro, Isso, exato. um pouquinho O mais centro caro. é 700, né? 700, em torno de 700 mil, ainda não bem finalizado o projeto. Depende da licitação também, talvez baixe um pouquinho, a gente espera que diminua, né, para poupar um pouquinho dos recursos. E a rua coberta, sim, já está licitada, já tivemos a reunião com a empresa, deve iniciar as obras entre fim de fevereiro e início de março também, né, porque depende agora da retirada de algumas estruturas que existem lá, como o lonão antigo, para poderem iniciar a obra. O prefeito falava antes do acampamento Farroupilha, eu lembro que eu estive lá em Mussum e até comentei com o prefeito na oportunidade que era um dos acampamentos mais bonitos que eu vi, Ricardo, porque eles fazem uma entrada na rua e parece que tu entra num parque realmente, porque se transforma aquele local e é apenas as ruas que acabam se moldando para isso. Outros eventos da cidade também acontecem nesse formato ou é só acampamento? Não nessa grandeza, né? Porque a Semana Farroupilha, há muitos anos, ela é o maior evento do município e já foi considerado um dos maiores eventos do estado de festejos farroupilhas. Mas sim, é o ponto dos eventos do município, nós não temos um parque para isso, e agora com esses novos investimentos a gente já estrutura o espaço para continuar sendo o espaço de eventos, de certa forma, permanentemente, pelo menos esses eventos já tradicionais. Inclusive a gente destaca que por ser no centro da cidade e por ter que trancar ruas e tudo mais, todo o período de Semana Farroupilha é bem complexo, né? As obras começam muito antes, a própria execução e retirada dos materiais, ela demora um tempo depois do evento, então isso acaba gerando toda uma logística, mas que já é compreendida pela população, é aceita pela população, que também já se moldou com o passar dos anos para se adaptar a essa realidade. E também que grande parte acaba participando da programação, né, prefeito? Não sei se instalado lá totalmente, mas acabam visitando o restante da programação. Com certeza, quase que a totalidade da população acaba se envolvendo também. E agora teremos mais eventos, dá para dizer, porque Semana Farroupilha já é tradicional, mas com essa estrutura a tendência é que novos eventos surjam. Com certeza, temos os eventos de Natal também, que nós estamos investindo com uma certa qualidade, crescendo gradativamente com o passar dos anos. A gente tem um evento que é o sonho da região trazer permanentemente, que é o Trem dos Vales, que também exige um volume de investimentos bastante grande, mas acaba também servindo como ferramenta para criar outros eventos durante o ano na cidade. Então tudo isso acaba somando, né? Acaba agregando ao movimento do comércio, da prestação de serviços da cidade, e nós, poder público, não podemos ficar para trás. Esse é o nosso momento de plantio, né? de preparar o terreno, de plantar, para que a gente possa colher bons frutos no futuro. 36 milhões previstos para 2023? 36, mas é importante a gente destacar que dentro desse orçamento nós temos recursos de emendas já previstas, né, que estão pagas até já na conta do município, e nós temos também os recursos do Finisa, do financiamento que nós buscamos, que ainda temos em torno de 3 milhões para executar dos 5 milhões que foram buscados. Então o orçamento real do município, em linhas gerais, ele não é tão alto, ele acaba se tornando maior por conta desses acréscimos que nós temos dentro de 2023. 2022 fechou em 31 milhões, era o estimado, passou desse valor, ficou abaixo? Passou um pouquinho por conta dos recursos também, né, e um pouco também pelo efeito da inflação, que paralelamente aumenta a despesa também, né? Então a gente tem os dois efeitos no poder público. A gente tem um aumento da arrecadação, mas também tem um incremento de despesa, que eu particularmente acredito que em 2022 foi maior do que a compensação que tivemos na receita. E a avaliação em relação ao censo prévio do IBGE, a população de Mussum nos últimos 12 anos, caindo, segundo essa estimativa. Essa estimativa não, o censo, né? Mas ainda não está finalizado. Você mesmo dizia que ainda tem censo acontecendo em Mussum. 4.791 habitantes em 2010, 4.492 em 2022, menos 6,24%. Que análise dá para fazer desses números até aqui e o que se imagina, se vai mudar muito ainda com aquilo que resta? Bom, nós estamos em revisão com alguns pontos que nós observamos que o censo não conseguiu atingir as residências e algumas pessoas também não foram localizadas. Então, através desse trabalho, a gente acredita que chega pelo menos à população do censo anterior. Mas é uma tendência, principalmente dos municípios pequenos, e uma tendência muito preocupante, a diminuição da população. Se nós pegarmos o Vale do Taquari, os municípios de menor porte, praticamente todos eles diminuíram ou estabilizaram a população. Então é um alerta, né, para que a gente também pense em políticas públicas de manutenção e de crescimento da população.
ou então que se pense a nível federal e até estadual, de repente, na estrutura desses municípios, né? Municípios cada vez menores, que acabam tendo o mesmo recurso que municípios maiores e dificultam muitas vezes a gestão em alguns lugares. Então é uma discussão bastante complexa, é muito delicada por estruturas já existentes e tudo mais, mas que daqui a pouco vai ter que começar a ser tomada, porque de fato os municípios estão se tornando menores ao invés de apresentar crescimento. Tem algum diagnóstico do que fazer para mudar isso? É complexo, como você estava dizendo, né? Nós ainda estamos esperando a conclusão Também não sei se o município quer mudar, né, prefeito? Porque a gente fala, cresce, mas hoje de manhã eu estava falando com o Celso Fornec. Teutônia cresceu, mas aí é creche que tem que ter mais vaga, é posto de saúde, é infraestrutura, tem mais veículos transitando, tem tudo isso também, né? Então daqui a pouco não seja o objetivo do município. Tem que pensar em tudo isso, né? Quando o município cresce, crescem junto as responsabilidades e as prestações de serviços públicas e privadas, né? Às vezes o privado tem a rentabilidade para isso, o público às vezes não consegue acompanhar. Mas de fato é um estudo que tem que se fazer. Nós lá em Mussum estamos aguardando a conclusão do censo para analisar isso com bastante calma, com bastante, até de forma técnica, né? Não tão emotiva, mas a gente imagina que alguns dos fatores são a diminuição da natalidade, que é uma coisa que se vê em todo o país, e também é o fator de ter muitas pessoas que hoje buscam oportunidades em centros maiores. Então, existem alguns tipos de serviços que não só Mussum, mas em nenhum lugar da região se oferta. Talvez Lajeado, que desponta ali, está já num nível de crescimento, se tornando uma cidade, uma mini metrópole da região, cada vez mais, agora já atingindo perto de 100 mil habitantes. Então é uma análise que tem que se fazer, mas que tem que também, como vocês disseram, analisar até onde isso é um agravante ou até onde isso é um sinal de capacidade de ofertar qualidade de vida e boa prestação de serviços à população. Mas vocês concordam com os dados? Não pensam em reivindicar ou sentar com o IBGE para tentar entender melhor? Nós sentamos com o IBGE para fazer a revisão daqueles pontos que nós entendemos que foram falhos. E uma referência que nós temos, por exemplo, é o número de pessoas registradas no SUS do município, né, que é um dado bastante fidedigno no nosso caso, porque a gente tem uma atuação muito boa, muito firme das agentes de saúde que cobrem 100% da área do município. Né. Então, imediatamente quando alguém sai da cidade, elas retiram, mas às vezes as pessoas chegam e elas não inserem de imediato pelo tempo de proximidade, ou até pelo desejo das pessoas, muitas vezes, né? Mas através desses dados a gente percebeu que existia uma diferença e é aí que começamos a trabalhar. Mas eu acredito que após esse trabalho, os dados serão, sim, muito próximos daquilo que é realmente o número populacional do município. Tem fila de espera na creche lá, prefeito? Não, mas estamos no sufoco ali. Agora estamos fazendo ampliação, inclusive, para conseguir comportar uma demanda maior que tem aparecido, não só nas creches, mas também nas escolas do município. E a gente já projeta a ampliação da nossa outra creche para conseguir também manter o atendimento dentro das normas nessa outra creche também. Eu acho que é um dos poucos municípios do Vale que não tem fila. Os menores, eu acho que conseguem, né? Lidar um pouco melhor com essa situação. Mas vejam bem, se for pegar de 12 anos atrás para cá, foi criada uma creche nova, foi aberta uma creche nova, a outra já passou por uma ampliação, estamos fazendo uma nova ampliação e estamos correndo atrás da máquina, né? Estamos sempre no aperto ali, com algumas turmas um pouquinho acima da capacidade ideal, ainda conseguindo atender, mas daqui a pouco não se conseguiria mais se seguir nesse ritmo de quantidade de crianças. Saindo aqui das pautas do município, curiosidade minha aqui, como é que está sendo aí, fechando já 2 anos, metade do mandato, o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, essa questão da idade, teve alguma situação que chamou atenção? Não, o respeito é igual, tanto aqui no Vale quanto até fora daqui da região, porque certamente deve acontecer. Não, só um pouquinho. Você é o prefeito da cidade, tem isso, como é que está encarando, como é que lida com essa situação, prefeito? Bom, a gente... É complexo falar sobre isso também, eu mesmo falar sobre essa situação. A gente já teve algumas situações bastante cômicas, mas antes de contar uma delas, eu quero destacar que dentro de Mussum me surpreendeu a facilidade de trabalhar isso. Eu achei que ia ser bem mais... Porque te elegeram, né? Exatamente, mas achei que ia ser bem mais complexo, bem mais difícil. A gente acabou tendo uma facilidade, eu particularmente, muito maior do que eu achei por essa questão da idade. De respeito, de construção, de imposição de certas mudanças que a gente fez quando assumiu. Então, isso foi até bastante satisfatório.
Mas teve uma ocasião engraçada, permito me contar, que veio um vendedor para a prefeitura lá, tinha marcado horário comigo, né? E quem marcou o horário foi a recepcionista da prefeitura. E aí, quando eu cheguei na prefeitura, era antes da 1h da tarde, não tinha ninguém lá ainda, não tinha recepcionista, não tinha ninguém. E eu cumprimentei esse vendedor e convidei ele para entrar no gabinete. Aí sentamos lá na mesinha lateral, a mesa principal do gabinete, começamos a conversar, e aí comentou um pouquinho da história dele, o que era e tal, e conversa vai, conversa vem. Lá pelas tantas ele olha pra mim e me diz, tá, mas e o prefeito, vem que horas? Aí essa foi uma cena bastante cômica, né, que volta e meia eu conto pra mostrar como as pessoas que são de fora, muitas vezes elas não têm essa percepção, porque não é comum, né, a política ela ainda não apresenta muitos jovens na linha de frente, nesses cargos, principalmente do executivo, de grande responsabilidade, como é o cargo de prefeito. Mas eu não posso me queixar, a relação nunca foi uma barreira, muitas vezes abriu portas mais do que fechou, então acaba sendo um ponto também bastante positivo, né? E que é mais um desafio a ser encarado e a gente encara com tranquilidade, porque é o menor dos desafios perto de todos os outros que acabam surgindo dentro desse cargo. Tá sendo boa a experiência, então? Tá sendo boa a experiência. Foi difícil no início, entramos numa pandemia, uma situação bastante complicada, inclusive na região, onde não tínhamos mais leitos de UTI, víamos pessoas às vezes próximas sem condições de ser encaminhadas para o devido tratamento. Então, o início foi assim um teste de fogo, né? E quem sobreviveu a isso agora consegue ter mais tranquilidade para administrar e está sendo sim uma experiência positiva. Matheus Trojan, prefeito de Mussum, bom falar contigo mais uma vez, um bom ano pela frente aí com novidades, com reforma do centro administrativo, com rua coberta e tantas outras inovações lá que estão acontecendo no município de Mussum, e até a próxima. Então tá bom, agradeço a oportunidade do Grupo Independente de vir aqui conversar com vocês, conversar com o Carioca, que me puxou para dentro, e desejar a vocês também um ótimo ano, que seja abençoado, muita paz, muita luz e saúde a todos, não só a nós, mas também aos ouvintes que nos acompanham. Matheus Trojan, prefeito do município de Mussum, conversando conosco, falando sobre diversas obras que estão acontecendo lá no município.